O Museu Paulista é uma entidade que está em grande transformação há 30 anos. Ele se estruturou ao longo de quase todo o século XX como um memorial das elites da cafeicultura. É importante frisar bem isso, porque ele é um museu destinado, portanto, à memória de populações brancas, mas não de todas as populações brancas. São populações de elite e também não de qualquer elite, mas das chamadas elites quatrocentonas de São Paulo, ou seja, imigrantes ricos não tinham espaço nenhum no museu, eles só passaram a ter espaço há 30 anos atrás, juntamente com vários outros segmentos que passam a ser fortalecidos no perfil das nossas coleções. De, por exemplo, retratos feitos a óleo, sobre tela, porcelanas, móveis de Jacarandá da Bahia, móveis, por exemplo, que foram realizados muitas vezes por segmentos da sociedade esquecidos, não é, como populações afro-brasileiras ou imigrantes vindos da Europa, mas que entravam no nosso acervo porque tinham pertencido a alguém das elites. Ou seja, uma perspectiva muito redutora, realmente, da nossa sociedade, do nosso próprio acervo. Essa perspectiva, então, de abrir o museu para novos tipos de acervo, nos levou diretamente a uma questão que é fundamental na minha fala aqui, que é a entrada das fotografias no acervo do museu. Mas eu queria destacar o potencial de uma coleção para as nossas discussões hoje aqui, que é a coleção Militão Augusto de Azevedo. Esse homem viveu entre 1837 e 1905, ele é carioca, era carioca, e ele foi um fotógrafo de retratos, além de um fotógrafo de paisagem. Ele é muito lembrado aqui em São Paulo porque ele fotografou as ruas da cidade. Mas essas fotografias, quantitativamente, não são nada perto dos 14.000 retratos que ele realizou da cidade, e ele guardou uma cópia, contato, de cada um desses retratos. Esses 14.000 retratos cobrem um espectro gigantesco da sociedade paulista naquele momento. São centenas de pessoas negras que também se fizeram representar neste álbum. Essas fotografias, elas significavam necessariamente a maneira pela qual o retratado, sejam eles homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, livres ou escravizados, já que essas fotos são do século XIX, antes da abolição em grande parte, elas significavam a vontade que a pessoa tem de se representar. E, portanto, ela é uma expressão tanto do fotógrafo que faz a foto, como do fotografado que se posiciona, se veste, se comporta, posa da maneira como quer diante do fotógrafo. São homens e mulheres, alguns com roupas europeizadas, outros com mantos tradicionais, não é, que envolvem o corpo. Alguns, quando nós aproximamos a lente, têm alguns sinais ainda de escarificação, portanto, podem ser pessoas trazidas da África pelo tráfico, ainda muito recentes na Terra, outros já nascidos aqui, sem sinais, né, de sinais tribais nos rostos. E, enfim, são pessoas que nos perguntam, porque nós não sabemos muito ainda sobre elas, então nós praticamente não temos informação nenhuma sobre essas pessoas do ponto de vista biográfico, mas nós temos muitas informações sobre como elas queriam se perpetuar a partir das fotografias. São fotografias de rosto, né, próximos, mas são também fotografias de corpo inteiro, os chamados cabinet portrait. São fotografias de grupos, aqui provavelmente um grupo familiar, o pai, a mãe e uma filha, o que é muito raro, não é, nós conseguirmos localizar fotografias de grupos familiares, não é, de negros no século XIX, e essa coleção tem alguns, assim também como amigos, enfim, pessoas que queriam se fotografar não solitariamente, mas com pessoas do seu círculo, com amizades mesmo, ou com fraternidades, enfim, parentes ou amigos, né? Portanto, uma coleção incrível, ela é um sinal, portanto, né, de como o museu foi caminhando para outras perspectivas para tentar documentar a presença das populações afro-brasileiras em São Paulo e no próprio país.